Bum. Estudos para concursos para a Lesp, é tipo o direito administrativo do regimento interno da para a Lesp sobre os vice-presidentes dos vice-presidentes e secretários da Lesp. Começa no artigo 19. Os vice-presidentes, sempre que o presidente não se achar no recinto, não, o presidente não se achar no recinto na hora regimental do início dos trabalhos, ou seja, ele não está lá quando começa o programa lá. O primeiro vice-presidente substituí-lo no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar no que for de presente. No que for ele presente. Logo que for ele presente. Ou seja, o treco tem que continuar mesmo que não. Os trabalhos lá da Assembleia tem que continuar mesmo sem o presidente não estar lá no treco. Assim que ele chegar, o presidente entra no lugar e começa a presidir. O mesmo farão os demais vice-presidentes em relação ao vice-presidente, ou seja, sempre tem alguém para substituir a pessoa e presidir se uma pessoa não estiver lá. Segundo, quando o presidente tiver de deixar a presidência durante a sessão, as substituições processão segundo as mesmas normas, que é o primeiro, segundo, terceiro, tá. Artigo 20. Compete ao primeiro vice-presidente promulgar, no prazo de 48 horas a maior 2 dias, matéria vetada mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador de Estado nem pelo presidente da Assembleia. Parágrafo único. Compete ainda aos vice-presidentes desempenhar as atribuições do presidente quando este lhes transmitir o exercício do cargo por estar impedido ou licenciado. Deputado estadual, processo legislativo, daí vai para a LESP, daí vai para uma votação de maioria simples, que vai para o governador. Daí o governador ou ele veta ou a sanção, que nem aquelas coisas do presidente, né? Mesmas regras da coisa legislativa do presidente. Daí o governador, já que a gente é estadual, fala do governador. O governador se veta, ele vai para 15 né, dias. Se ele veta alguma coisa, em dias úteis, o carinha, esse projeto de lei, volta para a LESP para eles editarem ela. Ou o governo sanciona. O governador sanciona, depois promulga e depois a lei vira pública. A LESP ainda ela tem que fazer as votações de maioria absoluta, ela pode derrubar o veto que o governador fez. Isso aqui é importante também, né? Porque, tipo, se o governador veta uma lei só por causa que de algum motivo político, assim, só por causa de um motivo político, a LESP pode forçar a derrubar esse veto. Daí, mas, claro, tem que ter a maioria absoluta de todo mundo. Todo mundo tem que querer essa lei incrível. Tá lá. Daí se eles com a maioria absoluta, o veto é derrubado e não passa mais pelo governador, ela vai direto para promulgação. Mas daí, promulgação e o governador passa para o presidente da LESP também. O presidente da LESP passa para o vice-presidente da LESP para publicar. Quer dizer, eu não entendi essa última parte aqui da apostila. Dos secretários, são atribuições do primeiro secretário. Daí depois, tipo, todas as atribuições do secretário estão nessa aqui, porque depois ele fala, essas atribuições são substituídas pelo segundo secretário, terceiro secretário. Uma coisa engraçada é que o primeiro secretário é substituído pelo segundo e o segundo secretário são tipo diferentes. O terceiro e quarto secretário, o terceiro substitui o primeiro e o quarto substitui o segundo, eu acho. Bom, as atribuições a preceder a chamada dos casos previstos nesse regimento, ler a Assembleia de súmula da matéria constante de expediente e despachá-la, receber e elaborar a correspondência na Assembleia, assinar depois do presidente as atas das sessões e os atos da mesa, decidir em primeira instância recursos contra atos de direção geral da Secretaria, examinar os trabalhos de Secretaria e fiscalizar despesas, colaborar na execução do regimento interno. Tantas coisas, né? Proceder à chamada nos casos previstos nos regimentos, também chamada, depois tem ler o que vai acontecer, né? A matéria constante do expediente, também despachá-la. Ele tem que também receber e elaborar a correspondência que a Assembleia recebeu, assinar para depois do presidente as atas das sessões e os atos da mesa, e ele tem que decidir, em primeira instância, recurso contra atos
da direção geral da secretaria. Ou seja, é interessante que o secretário pode decidir em primeira instância diretamente recurso contra atos da direção. Mas eu não estou falando disso aqui, é de direção da própria secretaria, tá? É porque o chefe da secretaria é o secretário, entendeu? O primeiro secretário. Daí, inspecionar os trabalhos da secretaria, fiscalizar as despesas, né, e colaborar na execução do regimento interno. Daí, depois, as atribuições do segundo secretário são fiscalizar a redação da ata e proceder à sua leitura, assinar depois do primeiro secretário as attestações dos atos da mesa, auxiliar do primeiro secretário nas atribuições previstas no inciso 6 do artigo anterior, que era aquele lá do fiscalizar a organização da folha de frequência dos deputados e deputadas. Falei errado. Que é que é inspecionar os trabalhos da secretaria e fiscalizar despesas. O segundo ajuda nessa inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas. Depois, o segundo secretário também encarrega-se de dar dos livros, de inscrições de oradores. Ele anota também o tempo que o orador ocupar a tribuna, quando for o caso, bem como as vezes que desejar usá-la, e ele tem que fiscalizar a organização da folha de frequência dos deputados e deputadas de assiná-la e colaborar na execução do regimento interno. Tem uma coisa aqui que eu quero ter certeza aqui. Se as atribuições desse treco do regimento interno está um pouco diferente entre os dois. No segundo fala colaborar na execução e no primeiro fala colaborar na execução. É a mesma coisa. Legal. Eu estava achando que eles podiam ter mudado algumas palavras só para confundir as pessoas se tivesse uma questão dessas. Terceiro, depois dos primeiros vem os terceiro e quatro, mas só fala que eles são o terceiro e quatro auxiliam o primeiro e segundo secretários. E o artigo 24 diz: secretários substituir-se-ão, conforme sua enumeração ordinal e nessa mesma ordem substituirão o presidente nas faltas e impedimentos dos vice-presidentes. Ordinal, ó? Interessante. Entendeu? O treco de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu achei que era. Quando eu li da primeira vez, eu achei que era o primeiro e o segundo são tem os caras base e o terceiro e quarto são os caras que substituem ele. Mas parece que é assim. Se o primeiro sai, o segundo substitui o primeiro. E o terceiro substitui o segundo. E o quarto substitui o terceiro. Entendeu? Tchauzinho. Agora eu vou fazer o próximo sobre as comissões da LESP, que são onde acontecem os trabalhos, né?